Olá, seja bem-vindo à aula de Bioquímica Celular. Nessa aula, irei trabalhar com você conteúdos como compostos inorgânicos para os sais minerais e compostos orgânicos para vitaminas, carboidratos, lipídios e proteínas. Então vamos trabalhar aqui a característica de cada um dos compostos orgânicos e inorgânicos, a sua função, a sua carência, bem como as suas classificações quanto às subdivisões. Então, vamos lá trabalhar bioquímica celular, conteúdo esse bem importante para a biologia. Vem comigo e vamos lá! Então, estamos iniciando a nossa aula de bioquímica celular, agora com os compostos inorgânicos, trabalhando os chamados sais minerais. Antes de começarmos, é importante eu falar para você que em algumas pequenas partes do nosso conteúdo, eu não estarei fazendo a utilização da câmera, tá? Na maior parte das aulas, sim. Mas em aulas onde eu preciso, em alguns momentos da aula onde eu preciso fazer muitas anotações, enfim, então eu não estarei utilizando como nessa parte de sais minerais. Então, dando início à nossa aula, estarei falando agora dos sais minerais, que são íons, certo? Que são extremamente fundamentais para o bom funcionamento dos seres vivos. Esses sais minerais, então, eles podem afetar seriamente o nosso metabolismo, certo? Na condição da sua carência, mas ele vai participar como constituinte de estruturas e também desencadeando respostas metabólicas. O primeiro dos sais minerais, então, está aqui e é o chamado cálcio. Bom, o cálcio ele é importante porque ele vai trabalhar na formação, olha só, dos nossos ossos e dos nossos dentes. Então, lá no chamado tecido ósseo, a gente deve lembrar que ele tem a chamada matriz intersticial e daí de natureza inorgânica, formada pelo aquilo que a gente conhece, olha lá, fosfato de cálcio, com a função de prestar rigidez ao tecido, certo? Então ele vai formar então no tecido ósseo, né, essa parte, lembrando então formação dos ossos e dos dentes. Muito bem. Outro detalhe importante é porque ele atua no metabolismo da chamada coagulação sanguínea. É ele quem vai fazer o quê? Ele vai ativar, olha lá, ativa a tromboplastina, certo? Para iniciar a coagulação sanguínea. Muito bem. Um outro detalhe importante aqui, na contração, que ele atua também na chamada contração muscular. Olha a importância disso. Ainda mais que a gente deve lembrar aqui, na contração muscular, que lá nas células musculares existe o chamado retículo sarcoplasmático. Então, esse cálcio, ele fica armazenado no chamado retículo sarcoplasmático. Muito bem. Porque ele atua na contração muscular, mas a falta de cálcio pode trazer alguns problemas, como ossos e dentes enfraquecidos, dificuldade no tempo de coagulação sanguínea, problemas musculares como câimbras e espasmos musculares, tudo isso relacionado, então, à falta de cálcio. O próximo sal mineral é o chamado fósforo. Então, lembrando também, olha aqui, eu vou repetir essa informação, lá no tecido ósseo,
lá no tecido ósseo, ele vai atuar na formação da matriz intersticial, e lá nessa matriz inorgânica irá formar lá o chamado, ó, de novo, ó, fosfato de cálcio, certo? O fosfato de cálcio, claro que agora com a função de rigidez, certo? Outro detalhe importante, então, que a gente percebe aqui dentro, logo casa com a informação da formação dos ossos dos dentes, devemos lembrar que ele também constitui os chamados ácidos nucleicos. Daí lá nos ácidos nucleicos, o que a gente deve lembrar? Ó? Ele forma os nucleotídeos. Os nucleotídeos, quem que é nos nucleotídeos organizado pelo fosfato? O chamado grupo ou radical fosfato. Grupo ou radical fosfato do nucleotídeo. Claro que aí então ele vai também formar o chamado, consequentemente, né, que também é formado por nucleotídeos, também chamado ATP. E aí o ATP vai ter 3 átomos, 3 moléculas, melhor dizendo, 3 grupos, 3 radicais fosfatos. E atua também na membrana plasmática, olha que legal isso, ó. Ele forma na membrana plasmática, vem lá embaixo comigo, olha aqui, ó. Na membrana plasmática ele forma quem? É constituído pelos fosfolipídios. Sempre lembrando que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. A falta desse fósforo vai levar, então, problemas como o aumento de fraturas ósseas e dos dentes, certo? Por ter essas estruturas enfraquecidas quanto a parte inorgânica, e atrofia muscular, por quê? Porque não vai ter a formação do ATP, ó. Tá? Próximo sal mineral é o ferro. Ferro esse que vai trabalhar, né, na constituição da hemoglobina e da mioglobina. Hemoglobina é essa que faz o transporte de oxigênio e gás carbônico, e a mioglobina, que está dentro das células musculares, ela atua ligando-se às moléculas de oxigênio, não transportando, mas praticamente tendo uma afinidade, ligando ela para dentro das células sanguíneas, células musculares. Mas a falta de ferro leva à chamada anemia, principalmente, tá? Olha lá, principalmente a anemia. A pessoa fica fraca e pálida. O próximo sal mineral é o iodo. E olha que importante o que eu vou falar agora, ó. Participa da formação dos hormônios da glândula tireoide. Quem é este hormônio aqui? Opa! Quem é esse hormônio? Esse hormônio é a tiroxina. Lembrando que ela pode ser, a gente trabalha mais, né? A triiodotiroxina, que é o T3, e a tetraiodotiroxina. Certo? A falta desse iodo, não ativando esta tiroxina, é um problema porque essa tiroxina ela fica não funcional, levando ao hipotireoidismo, que leva a sintomas como o cansaço, a obesidade, né, a diminuição da atividade cognitiva. Mas essa glândula ela pode aumentar o seu volume, levando ao chamado bócio. Então esses foram os primeiros sais minerais. Na sequência, temos o magnésio, importante porque quando você estuda o magnésio, você vai ver que ele tem muitas funções, mas entre elas tem o papel do relaxamento muscular, certo? Enquanto o cálcio faz a contração, ele normalmente trabalha com o relaxamento muscular. Claro que quando a gente vê as funções dele, ele trabalha da seguinte forma, por conceito, relaxamento e contração muscular. Também faz parte, olha lá, vou colocar aqui de novo, do nosso tecido ósseo, quanto
a matriz intersticial, certo? Na porção inorgânica, com a função também de aumentar a rigidez tecidual. Além disso, ele trabalha nos sistemas ativadores de energia. Então, nos sistemas ativadores de energia, olha que importante isso. Ele é constituinte a chamada clorofila. Tá lá na molécula de clorofila. Vou pegar um exemplo então aqui da clorofila A, por exemplo, que vai ter a fórmula em C55, H72, O5, N4 e olha lá o magnésio. Só para a gente entender isso, tá? Ainda mais com esses sistemas ativadores de energia, ele também age em nós, seres humanos, como um dos íons que atuam no controle da nossa temperatura, porque na falta de magnésio, a gente leva a uma extrema sensibilidade ao frio e ao calor. Próximos sais minerais são eles, olha lá, o chamado sódio e o potássio. Os dois juntos geram um impulso nervoso. Impulso nervoso esse que pode atuar, vamos lá, vamos colocar aqui embaixo, ó, impulso nervoso. Lá nos neurônios, então neural, muscular, certo? Quando ela for, então, neuromuscular, e ainda ela pode trabalhar no mecanismo quando ocorre uma fecundação. Sabe quando? Quando o espermatozoide funde a sua membrana ao ovócito, ocorre uma bomba de sódio e potássio que, de forma bem resumida, acaba inviabilizando a entrada dos outros espermatozoides. Agora, só e somente só trabalhando com o sódio, devemos lembrar aqui que ele atua, vamos lá, ele atua no equilíbrio hídrico das células. Por quê? Porque o sódio regula a concentração do meio, tornando o meio mais hipertônico, hipotônico, isotônico. A falta de sódio e potássio terá um problema bem grande quanto a distúrbios do sistema nervoso, vai ter dificuldade na transmissão entre neurônios e musculares, certo? E a alta concentração, por exemplo, de sódio ou a falta de sódio pode levar a problemas de osmorregulação. O próximo deles aqui é o cloro. Cloro é um elemento importante porque ele atua, olha a importância disso, ele atua no equilíbrio iônico de quem? Lá das nossas hemácias no transporte de gases. Por quê? Só para lembrar aqui, ó, tá? Quando o gás carbônico ele entra na hemácia, uma parte dele se combina com a água, forma então o chamado ácido carbônico. Esse ácido carbônico passa pela ação da chamada anidrase carbônica, que em seguida vai dissociar e formar aqui íon bicarbonato mais hidrogênio. Esse íon bicarbonato, ele acaba saindo e sendo transportado pela hemácia. Só que aí lá na célula entra quem? Entra o cloro, para fazer uma regulação de um tampão iônico. Ele não se liga ao hidrogênio, porque o que acontece? Esse hidrogênio ele acaba se ligando lá em cima com a hemoglobina, tá? Mas ele faz um balanço iônico. E o último dos sais minerais está aqui ele, o chamado flúor. Flúor importante. Ah, eu não falei aqui, né?
a falta de cloro, então ele leva um desequilíbrio iônico nessa constituição, nessa via metabólica aqui do transporte do gás carbônico via as hemácias. O último é o flúor, que também age na formação do tecido ósseo no que diz respeito aqui à formação de ossos e dentes da matriz intersticial, e a falta é um problema bem grande, porque pode provocar as chamadas cáries dentárias. Então esses foram os nossos sais minerais. Iniciando os compostos orgânicos, agora vamos trabalhar as chamadas vitaminas. Vitaminas essas que são designadas para um termo, impregnado, para determinar substâncias necessárias em pequenas quantidades, que acabam por atuar como nutrientes, reguladores de principais funções químicas do organismo. A gente divide eles em dois grandes grupos, as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Iniciando com as vitaminas que são as lipossolúveis, temos aqui a chamada vitamina A. Vitamina A, que tem primeiro, olha só, o precursor, ou a molécula que dá origem a ela, um lipídio do tipo, deixa eu colocar aqui, um carotenoide. Que na verdade é o caroteno. Certo? Esse caroteno, o que acontece com ele? Ele consegue ser armazenado no fígado. Muito importante isso. Então, armazenado no fígado, ele passa a assumir uma série de funções. Porque, primeiro, olha a primeira função que está aqui. Proteção dos epitélios. Quando ele protege os epitélios, olha que importante isso. Epitélios como? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Epitélios como a nossa pele, que forma a nossa pele, o revestimento do intestino, das vias urinárias, certo? Então ele tem um papel bem importante. Eu vou colocar um detalhe aqui que eu também acho importante ser lembrado, porque ele tem um papel junto ao sistema imunológico que ele consegue prevenir. Ele previne, por exemplo, resfriados. Então é importante a vitamina A. Mas também ele tem um papel mais importante aqui dentro, que vai ser, olha lá, ele vai atuar em uma visão normal, certo? Atua em uma visão normal. Por que ele faz isso? Olha lá. Por que ele faz isso? Então, seguimos na organização. Por que ele faz isso? Porque ele trabalha na absorção de luz. Certo? Trabalha na absorção de luz. Lá quando a gente fala dos cones e dos bastonetes, enfim. Então, o retinol, vitamina A, na absorção de luz, ele trabalha onde? Lá na retina, nessa parte. Então, o que acontece? O que as provas vão lembrar para você aqui? O que elas podem trabalhar? A carência da vitamina A, que leva principalmente a chamada cegueira noturna. Mas também vai levar problemas de manutenção dos epitélios. Manutenção dos epitélios, como por exemplo, levando a uma pele seca, áspera, o aumento de infecções, enfim. Depois, temos aqui embaixo a vitamina D. Vitamina D, que também tem precursores, que são esteroides, tá? Lipídios do tipo esteroides, que quando entram em contato na superfície da nossa epiderme com a radiação do tipo ultravioleta,
violeta, convertem esses esteroides em vitamina D. Aí ele passa a ter um papel importante aqui, ó, na chamada absorção de cálcio, fósforo. Claro que ainda existem outros elementos, como olha lá, outros elementos como o ferro, o zinco, o magnésio, todos esses elementos aqui. Então ele vai ter um papel bem importante. Claro que a falta de cálcio, de calciferol, de vitamina D, vai levar ao chamado principalmente ao raquitismo, podendo levar aqui, olha só, a osteoporose. Uma das causas da osteoporose, também levando à causa de fraqueza e deformação óssea. Agora temos a vitamina E. Vitamina E é importante, vitamina essa, que ela age um papel bem importante como um agente antioxidante e também atua na fertilidade. Claro que eu não coloquei uma função aqui, porque durante, né, uma gravidez, ele é uma importante vitamina porque previne o quê? Abortos espontâneos. Então, previne abortos. O grande problema é que a falta de vitamina E está ligada, então, olha só, está ligada à anemia, a lesões nos tecidos musculares por causa da ação antioxidante que ele apresenta e de células nervosas, levando aqui, olha só, a esterilidade, ou seja, a infertilidade, e, claro, também levando a abortos. Tá? Nessa condição de falta, tá? Bom, a última das vitaminas é a vitamina K, a chamada quinona. Vitamina K essa que atua lá no mecanismo de coagulação sanguínea. A falta de coagulação sanguínea leva então às chamadas hemorragias, ou seja, deixa eu pegar aqui, levando então a uma protrombina, tá? Uma hipoprotrombinemia, certo? Pela falta de vitamina K, certo? E isso vai levar aqui, então, um chamado retardo no tempo de coagulação sanguínea, claro, e formação de coágulos. Essas, então, foram as chamadas vitaminas lipossolúveis, não podendo esquecer elas. Olha só, aqui em cima, A, D, E e K, certo? A, D, E e K. Essas são as lipossolúveis. Dando continuidade às vitaminas, agora iremos falar daquelas que são chamadas de hidrossolúveis, vitaminas do complexo B e vitamina C. A primeira das vitaminas vai ser a vitamina B1 e eu vou trabalhar em conjunto com a vitamina B2, porque as duas têm uma função de atuar no metabolismo energético, quanto estimular o sistema de respiração celular, porém trabalham em vias metabólicas diferentes. Bom, a gente sabe que aqui a vitamina B1 ela acaba também estimulando o apetite, com função ligada ao hipotálamo. Muito bem. E a falta dessa vitamina B1 leva àquilo que a gente conhece como, por exemplo, beriberi.
Beriberi que leva à inflamação dos nervos, paralisia e atrofia muscular, mas também leva a problemas como, olha lá, deixa eu fazer uma separação aqui, problema do intestino, problemas intestinais. Quando eu falo problemas intestinais, é problema de má funcionamento do intestino, dificuldade respiratória. Já a vitamina B2, ao atuar na respiração celular, trabalha lá, por exemplo, ainda a coordenação motora, certo? Atua também no crescimento, auxiliando no crescimento, e leva na sua carência, olha lá, na sua carência, a chamada queilose. Queilose que provoca rachaduras na boca, lesões na pele, problemas de sistema nervoso. E também pode trabalhar, prevenindo, mas que coisa, previne catarata. Então, a falta de vitamina B2 pode levar, então, problemas de, vou assinalar aqui, catarata. Certo? Vamos lá para a vitamina B3, a niacina. Essa vitamina B3, então, o que acontece? Ela atua na desintoxicação do organismo, removendo substâncias tóxicas do nosso organismo, tá? Também atua na ação, né, na produção de hormônios esteroides, certo? Hormônios esteroides esses que a gente sabe, os hormônios sexuais, né? Vamos lá. Olha aqui. Então temos ali a testosterona. Testosterona, estrógeno, progesterona. Atua também na manutenção, e ainda por cima naqueles, ia acabar me esquecendo aqui, aqueles que estão ligados também, hormônios ligados ao estresse. Tá aqui, como o cortisol, né? Então, o que ele vai atuar também na glândula suprarrenal para essa função e também faz manutenção do tecido epitelial e de nervos. Tanto que a sua falta, ele leva à chamada pelagra, né? Leva à chamada pelagra por quê? Porque a vitamina B3, eu vou até colocar em vermelho aqui, ele atua no bom funcionamento do intestino, certo? Bom funcionamento do intestino. Se há falta, ele leva à pelagra. Então, que vai levar então a distúrbios como, por exemplo, diarreias, dermatites, provocando também distúrbios do sistema nervoso, provoca insônia, dor de cabeça, entre vários outros efeitos. Agora, a vitamina B6. Vitamina B6 é essa, certo? Que ajuda a acelerar o metabolismo de produção de aminoácidos, mas também ele vai atuar, né? Aqui ele reduz, ele reduz, né, doenças cardíacas, e pode ser citado até alguns tipos de cânceres. Também trabalha em uma pele saudável, certo? Uma pele saudável, tá? E sabe-se que a falta dessa vitamina B6 pode levar a problemas de pele,
certo? Por exemplo, na falta dos aminoácidos aqui, ó, na produção da queratina, dos nervos aqui, por exemplo, dos neurotransmissores, músculos como actina e miosina, certo? Claro que ele também está ligado, por exemplo, a convulsões. Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, essas foram as chamadas vitaminas hidrossolúveis. Vamos ver o restante. A vitamina B8 também, em conjunto com a vitamina B7, é uma vitamina que trabalha, eu vou colocar aqui, né, já no nosso resuminho aqui, no metabolismo de proteínas. Claro que uma das proteínas mais produzidas é a queratina, certo? Na síntese da queratina ali, né? Que é uma proteína muito abundante, tá? Essa queratina, tá? Então, ela também trabalha no metabolismo de glicídios, agora sim, de glicídios, tá? Ou seja, de alguns tipos de carboidratos, tá? Ainda por cima, de ácidos graxos e bases nitrogenadas púricas. Tá? Então, a gente pode aumentar, né, a nossa relação aí de atividade da vitamina B7 e B8, tá? Ela tem um papel importante porque ela vai também trabalhar na formação da nossa pele, né? Hipoderme, derme e epiderme. E também tem uma função bem importante que ele consegue neutralizar o colesterol. Se houver falta de vitamina B8, por exemplo, essa quantidade de colesterol, essa quantidade de substância lipídica tende a aumentar e pode provocar efeitos, certo? Problemas, né? Por exemplo, lá na condição, né, da relação do HDL e LDL. Mas sabe-se que a carência deles também leva à formação de furunculoses, o aumento da oleosidade do couro cabeludo, aumento de problemas de pele como acne, espinhas, tudo relacionados então à falta de vitamina B8 e B7. Agora, só marcar aqui que eu não tinha marcado antes, né? Agora a vitamina B9. A vitamina B9, nossa, muito importante a vitamina B9, né? Ela atua, então, na forma... Olha que importante isso. Ela atua lá na manutenção de um espermatozoide saudável. Isso lá no período de diferenciação da espermatogênese. Mas também atua, né, tem um papel importante no desenvolvimento embrionário para a formação do chamado tubo neural. Tá? Do tubo neural. Então, o que acontece aqui? Claro que se tiver falta de vitamina B9, haverá má formação dos espermatozoides, que estão aqui, ó. Má formação dos espermatozoides. Se houver má formação dos espermatozoides, qual que é o grande problema? O grande problema está aqui, ó, na infertilidade masculina. Outro detalhe que é importante aqui, quanto às gestantes, né, má formação do feto. O que ela quer dizer isso, tá? Ela quer dizer o seguinte, que a criança ela pode nascer com a medula exposta, tá? Na formação do tubo nervoso. Aí o que acontece aqui? Olha só, nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter, assim, a formação, tá? Do que se chama de
Opa! Olha só. Cauda bífida ou espinha bífida. Eles também chamam de cauda equina, tá? Opa, ficou bífida. Ou ainda anencefaleia. Tá? Então, que a medula ela nasce exposta por falta de vitamina B9. Agora, fácil, né? A vitamina B12. Vitamina B12 que existe junto com a vitamina K, uma correlação na produção a partir da microbiota intestinal, está relacionada com a formação das hemácias, mas também é responsável pelo metabolismo dos ácidos nucleicos. Olha lá, metabolismo dos ácidos nucleicos. Na falta de vitamina B12, o que vai acontecer? Os casos de anemias, certo? E o último deles, bem fácil de lembrar, que é a vitamina C, o chamado ácido ascórbico, que tem uma função importante na síntese do colágeno. Lembrar que esse colágeno ele representa um total, olha lá, ó, colágeno, um total de 25 a 30% do total de proteínas do corpo. Nesse caso aí, então, ele com essa falta de colágeno, né, por deficiência de vitamina C, leva ao chamado escorbuto. Esse escorbuto que provoca, então, o sangramento, né, das gengivas, problemas de sangramento a partir da pele, né? Mas a vitamina C está muito relacionada a estimular o sistema imunológico, a um bom funcionamento do sistema imunológico. Tanto é que na falta de vitamina C leva o quê? A uma baixa imunidade. Então essas foram as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. Carboidratos, glicídios, hidratos de carbono, compostos orgânicos que são conhecidos popularmente como açúcares, que são a fonte imediata de energia para as células. Sabendo disso, a gente também vai determinar aqui, e já é determinado, que essas moléculas são formadas basicamente, olha lá, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Devido a essa característica bioquímica dela, o nome da molécula, sua composição é que dá nome, então, à sua molécula. Ou seja, os carboidratos são moléculas formadas por carbono, carbo, mais água, que é oxigênio e hidrogênio, hidrate. Então, carboidratos. Sempre lembrando que os carboidratos são moléculas que nos prestam como, são utilizadas inicialmente como fontes de energia. Mas é claro que a gente vai dividir elas em outras funções, em outras características bioquímicas, outras características funcionais. A gente já sabe também que os carboidratos eles vão ser divididos em 3 grandes grupos. Os dos monossacarídeos, o dos oligosacarídeos e o dos chamados polissacarídeos. O primeiro deles está aqui embaixo, ó, os chamados monossacarídeos. Vamos lá então trabalhar aqui com os chamados monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos? São aqueles açúcares simples, que não sofrem hidrólise. São aqueles que vão apresentar aqui, na sua composição bioquímica, moléculas formadas de 3 a 7 carbonos. E aqui a gente tem a fórmula geral deles, ó. Muito bem. As moléculas podem ser, olha só aqui, as trioses com 3 carbonos,
as tetroses com 4 carbonos, ainda por cima as pentoses com 5, as hexoses com 6 e ainda por cima as heptoses com 7 carbonos. Dessas moléculas citadas agora dentro dos monossacarídeos, 2 delas são extremamente importantes no teu estudo, que são elas aqui, ó. As chamadas, melhor dizendo, pentoses e as chamadas hexoses. Então vamos lembrar aqui, quem são as chamadas pentoses, né? As pentoses serão elas, olha só, vamos lá? Pentoses. Vamos lá. Então, pentoses serão a ribose. Deixa eu melhorar aqui. A ribose, que é a pentose que vai formar o RNA e o ATP. Certo? Depois nós temos aqui a desoxirribose, que é a molécula que vai formar o chamado DNA. Mas nós temos a pentose, que é citar uma delas aqui, que é a pentose mais abundante do nosso planeta. Certo? Quem é essa pentose? É a chamada ribulose. Aonde essa ribulose ela atua? Ela atua lá no chamado ciclo das pentoses. Aonde? Na fotossíntese. Vou usar um espacinho aqui fora, tá? Lá na fotossíntese. É essa molécula de 5 carbonos que vai se ligar com o gás carbônico absorvido pela planta, que é fixada pelo rubisco, tá? E as moléculas de 6 carbonos são as chamadas hexoses. Quem são as hexoses? Vamos lembrar delas. A glicose, sintetizada a partir diretamente da fotossíntese. A frutose, presente nos frutos e no esperma. E a galactose, o açúcar encontrado no leite. Então esses foram os chamados monossacarídeos. Vamos continuar vendo os outros 2 grupos? Vem comigo então. Na continuidade então dos carboidratos aqui, nós temos então os chamados, olha lá, os chamados oligossacarídeos. Esses oligossacarídeos são formados pela união, pela ligação entre 2 a 10 monossacarídeos. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a união de 2 a 10 monossacarídeos. É claro que entre eles, os mais importantes, mais citados no caso, são os disacarídeos. Essa união ela será feita através de uma chamada ligação glicosídica. Então, olha como é que ela funciona. Quem são os disacarídeos que mais aparecem, tá? A maltose, que é o quê? Glicose mais glicose. Aonde que a gente encontra ele? Por exemplo, em cereais. Tá? Agora, depois disso, a sacarose. A sacarose, onde é que a gente encontra eles? Encontramos na constituição dada a... ficou junto ali. Aqui, ó. A glicose mais a frutose. E aí, por exemplo, a sacarose
Encontramos em frutos. A lactose, olha a importância dele. Glicose mais galactose. E aí a gente encontra, por exemplo, de novo, no leite, tá? Então esse é o grupo dos chamados oligosacarídeos, os mais importantes, os disacarídeos, maltose, sacarose, lactose. E o último deles estão aqui, ó, os chamados polissacarídeos, ou seja, muitos sacarídeos. Devemos lembrar que esses polissacarídeos são moléculas insolúveis em água e que eu vou dividir eles em dois grandes grupos, os energéticos e os chamados estruturais. Os energéticos, por exemplo, o glicogênio e o amido, que eu encontro eles aonde? Então vamos lá. O glicogênio eu encontro como polissacarídeo de reserva deixa eu trocar aqui, em animais e fungos. Amido em plantas e algas. Depois existem os chamados polissacarídeos do tipo estruturais, quitina e celulose. Então, por exemplo, onde é que a gente encontra quitina? Certo? Vou colocar assim, ó, só vou abreviar, tá? Parede celular de fungos. Nas cerdas, em anelídeos. Ih, vou ter que roubar um espaço dos outros aqui. Olha lá, na rádula. De que animais? Moluscos. Vamos melhorar isso. No exoesqueleto. De que tipo de animais? Artrópodes. Tá? Então aqui são alguns locais onde se encontram a quitina. Já a celulose nós encontramos formando também a parede celular de plantas e algas. E esses, então, foram os chamados glicídios, carboidratos, fonte imediata de energia para a célula. Lembrando que eles vão ter várias funções como, por exemplo, dentro dos monossacarídeos, dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos. É um conteúdo bem importante para você saber dentro da biologia. Agora, a gente vai passar para os outros compostos orgânicos. Os lipídios são todos aqueles compostos orgânicos que têm como particularidade serem substâncias insolúveis em água, certo? Mas eu devo lembrar que eles são solúveis em outros compostos orgânicos, álcool, clorofórmio, éter. Mas também ele tem uma função muito interessante entre as suas diversas funções, que é a função de, olha só, armazenamento de energia. Tá? Ainda tem função estrutural, certo? Em diferentes compostos, como por exemplo, em membranas. É claro que a gente vai lembrar que os lipídios eles vão ser divididos em diferentes tipos de grupos. Esses lipídios, então, no primeiro deles, são os chamados cerídeos. Esses cerídeos, por sua vez, são compostos orgânicos que vão ter a função, então, de proteção. Claro, deixa eu colocar aqui, ó. Proteção. Essa proteção é contra, por exemplo, patógenos. Tá? Contra patógenos, vírus, bactérias, fungos. Além dessa proteção também estar presente para o reino animal, como por exemplo, o cerume do ouvido e também a cera da abelha.
Mas claro que ele também vai ter função de impermeabilização. Então, olha lá, até vou colocar isso, né, de impermeabilização, porque ele evita a desidratação. Estando presente, por exemplo, em frutos, folhas, flores, certo? Então esses são os cerídeos, tá? Bom, quando a gente segue aqui na sequência da nossa aula, o próximo deles são os glicerídeos. Os glicerídeos, bem como os cerídeos, são lipídios extremamente importantes, e aqui eu vou assinalar eles, que eu tinha esquecido, né? Olha lá, então eu sei que eles são, como característica, lipídios com a função de reserva energética, tá? Uma das principais funções. Se tem uma função de reserva de energia, nos animais eles ficam armazenados aonde? Nos adipócitos. Só para ter um exemplo aqui, tá? Mas são compostos principalmente, olha lá, por ácidos graxos e um glicerol. Claro que esses dois unidos via uma ligação éster, tá? Uma ligação éster. O que a gente tem que lembrar desses glicerídeos aqui, que é, claro, bem importante lembrar deles, né? A gente vai lembrar deles porque eles vão ter a sua função de característica saturada. E quando eles forem saturados, eles serão sólidos à temperatura ambiente. Então isso é uma gordura. Normalmente natureza, animal. Tá? Então o que a gente tem que lembrar? Que os ácidos graxos são formados por ligações. Ficou tudo junto aqui, pera. São formados por ligações simples. Pronto. Só que existem os chamados insaturados. Os insaturados são óleos à temperatura ambiente, certo? Ou seja, líquido, de natureza vegetal. E aí o que acontece? Esses ácidos graxos vão apresentar aqui, pelo menos, ligação, ao menos uma ligação dupla, o que muda a estrutura física dele, né? A característica física dele. O que nós temos que lembrar ainda aqui dentro, tá? Que quando a gente fala nessas gorduras insaturadas, é sempre importante a gente trabalhar aqui dentro aquele tipo de gordura. A gente vai chamar de gordura isso, tá? Cis, que é de natureza, é um óleo vegetal, né? A gente chama de gordura cis aqui, né? Mas o que acontece? Ele naturalmente ele não faz mal, mas quando ele passa por um processo de industrialização, industrialização, que passa por uma hidrogenização, tá? Uma hidrogenização. Essa hidrogenização faz com que ele mude a sua estrutura e se transforme em gordura trans. Essa gordura que a gente ouve falar mal, né? Que faz mal para a saúde. Por quê? Porque ela aumenta a conservação dos alimentos, essa gordura trans, ela tem uma textura mais agradável. A gordura trans, ela tem um problema muito grande, porque ela prejudica no metabolismo, né, do LDL, HDL, tá? Então a gordura trans sempre ela será um problema quando trabalhado nessa questão aqui, tá?
Vamos ver quais são os outros tipos de lipídios. Os fosfolipídios são tipos diferentes de lipídios que têm como característica, primeiro deles, serem constituintes de membrana plasmática. Então, olha aqui, ó, fosfolipídios como constituintes de membrana plasmática. Um detalhe interessante dos fosfolipídios é sua constituição básica. Quando a gente pensa deles em uma organização didática, a gente vai lembrar que esses fosfolipídios irão apresentar aqui, então, uma região que é uma cabeça do tipo hidrofílica ou polar, ou seja, que gosta de água, e aqui uma cauda que vai ser hidrofóbica, ou seja, apolar, que não gosta de água. Sendo assim, essas são moléculas que apresentam, então, dupla afinidade, podendo ser chamadas de anfipáticas ou anfifílicas, certo? Então, estes são os fosfolipídios. Depois dos fosfolipídios, estão presentes os esteroides, lipídios complexos, que não são formados por cadeias de ácidos graxos. Até porque a gente divide os lipídios em dois grandes grupos, os que apresentam ácidos graxos e os que não apresentam. Os esteroides não apresentam ácidos graxos. Sendo assim, eles vão ter função, então, na constituição de hormônios sexuais, que são eles, olha lá, testosterona, progesterona e estrógeno, vitaminas, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu puxar uma seta aqui, como por exemplo, a chamada vitamina D, que quando esses esteroides, quando eles entram em contato, né, com a radiação ultravioleta, eles são então convertidos para a vitamina D, tá? O esteroide que faz isso, deixa eu colocar ele aqui embaixo, é um tipo de ergosterol. Então, de natureza vegetal, esse serve, ele é um precursor, tá? Para vitamina D, sobre a ação da radiação ultravioleta, tá? Muito bem. E também ele é um dos constituintes importantes para membrana plasmática. Quando a gente fala nos esteroides, é sempre importante a gente falar, então, ainda aqui dentro, sobre o colesterol. Porque quando a gente fala do colesterol, a gente tem que lembrar que ele é sintetizado. Ah, um detalhe aqui. Colesterol é de... Só vou fazer um detalhe aqui que ficou muito juntinho, aqui, muito separado. Eu quero fazer ele mais juntinho aqui, ó. Então, o colesterol, novamente, que é de natureza animal e que tem um detalhe. Ele é sintetizado pelo fígado, mas também obtido na alimentação. Tá? Obtido na alimentação. Só que, claro, é importante a gente falar do colesterol. Quando a gente fala do colesterol, é importante falar, por exemplo, das moléculas que fazem o controle do colesterol no nosso organismo. Por quê? Porque o colesterol ele pode ser ingerido em excesso. Só para a gente ter uma ideia aqui,
70% do colesterol do nosso organismo é sintetizado pelo fígado. Mais ou menos uns 30%, quando em equilíbrio, é obtido da alimentação. Só que, claro, para fazer esse controle, nós temos duas moléculas. O chamado LDL e o HDL, certo? LDL, HDL, o bom e o mau colesterol, tá? Então, o que acontece? O LDL é o mau colesterol, é a lipoproteína de baixa densidade. O que acontece? Ele faz o quê? Ele transporta o colesterol do fígado para o sangue. O grande problema é que esse colesterol em excesso no sangue, ocasionado por uma dieta desequilibrada, o que acontece? Esse colesterol ele pode vir a oxidar, ele pode acabar se depositando nos vasos sanguíneos, ele faz com que os vasos sanguíneos percam a sua plasticidade, ele pode provocar inflamações, provocando ateromas e problemas vasculares como aterosclerose. E aí, o processo contrário, que retira este excesso de colesterol, é o HDL. Que faz o que então? Retira o excesso do colesterol e leva para o fígado. E aí isso é secretado de que forma? Isso é secretado na forma de sais biliares. Claro que colesterol, o HDL em excesso também não é bom, tá? Porque a longo prazo ele pode provocar uma série de problemas, como, por exemplo, formação de cálculos, um dos problemas, né? Formação de cálculos na vesícula biliar. E por último, os carotenoides estes que têm uma função, né, de auxiliar na fotossíntese, porque são pigmentos fotossintetizantes. Esses carotenoides também, lembrem deles, tá? Devemos lembrar deles, vou fazer aqui embaixo, ó. Não estava no roteiro aqui, tá? Mas lembra do beta-caroteno, né, que é importante para a vitamina A. Claro que esses pigmentos fotossintetizantes são aqueles que aproveitam todos os comprimentos de onda, tá, da luz, sendo eles vermelhos, laranja e amarelos. Certo? Então estes foram os lipídios. Então chegamos ao último dos compostos orgânicos, que são as chamadas proteínas. Proteínas essas que têm uma série de funções. A primeira delas, né, que a gente já vai colocar aqui, a sua função estrutural, como a gente pode citar proteínas que compõem o tecido muscular, como por exemplo a actina e miosina. De defesa, por exemplo, anticorpos. De transporte, com a hemoglobina. Catalisador, com as enzimas. E ainda por cima hormonal, né, com uma série de hormônios de natureza proteica, tá? Muito bem, as proteínas são formadas basicamente, né, por estruturas menores, por monômeros chamados de aminoácidos, tá? Os aminoácidos podem ser divididos em dois grupos, os chamados aminoácidos essenciais, tá? Aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Esses últimos também podem ser chamados de naturais. O que acontece aqui é que os essenciais são um grupo de aminoácidos que obrigatoriamente a gente tem que obter, ou seja, então eles são obtidos
na alimentação. Tá? E os não essenciais, o organismo consegue metabolizar. Então, o organismo sintetiza. Certo? Aqui temos a estrutura de um aminoácido que ele vai ser formado, primeiramente, olha aqui, ó, pelo chamado, olha lá, pelo chamado grupo amino. Aqui, o segundo grupo, formado, então, pelo grupo carboxílico. Ó, esse é o grupo carboxílico. Deixa eu só melhorar lá em cima o carboxílico. Aqui, fechou. Ó. Grupo carboxílico. Temos um radical. Esse radical é o que vai determinar a natureza, quem é o aminoácido. O carbono, aqui no meio, o carbono alfa, um hidrogênio fazendo o balanço da molécula. Bom, os aminoácidos eles serão ligados uns aos outros via as chamadas ligações peptídicas. Ligações peptídicas que elas ocorrem entre o grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amino de outro aminoácido. Nesse grupo carboxílico, que é COOH, vai se unir com o grupo amino, que é NH2. Então, o OH do grupo carboxílico vai se unir ao hidrogênio do grupo amino, promovendo, então, uma desidratação das moléculas. Esse mecanismo de desidratação é um anabolismo. Tá? Processo metabólico. Deixa eu só fazer isso aqui em outro ponto. Processo metabólico de síntese. Tá? Por desidratação. Então, o que se faz aqui? Se retira uma molécula de água. E aqui está a chamada ligação peptídica, ó, que é feita entre quem é a ligação peptídica? Ela ocorre entre o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino. Como é que a gente faz para quebrar a ligação peptídica? Devemos hidratar a ligação. E para hidratar a ligação, temos o chamado catabolismo, que é quebra. Lembrando que essa quebra é por hidratação. Muito bem, essas são as chamadas ligações, ou essa, porque é só uma, né? Ligação peptídica, ou seja, entre o carbono do grupo carboxílico e entre o nitrogênio do grupo amino, promovendo então uma desidratação entre as duas moléculas aqui. Na continuidade das proteínas, temos que falar da sua atividade catalisadora através das chamadas enzimas. Sempre lembrando que as enzimas são consideradas como, olha lá, como biocatalisadores ou catalisadores biológicos. Tá? Os dois nomezinhos podem ser usados, né, para designar as enzimas. A gente tem que lembrar que, por conceito químico, todo catalisador é aquele reagente que aumenta a velocidade de uma reação sem elevar a energia de ativação.
e que as mesmas não serão consumidas por essa reação, ou seja, podem ser reutilizadas. E isso vale então para as enzimas. Lembrando aqui, novamente, que elas aumentam, aceleram a velocidade da reação química, ou seja, sem uma enzima ela pode demorar muito tempo para acontecer ou não, nem acontece, e também ela não eleva a energia de ativação. Nesse caso, podemos dizer aqui a temperatura. As enzimas também podem ser reutilizadas, ou seja, a partir do momento que ela passa por uma reação bioquímica, ela não é consumida, ela não é degradada, ela não é absorvida. Dessa forma, nós temos um gráfico aqui embaixo que faz a gente entender mais ou menos a atividade enzimática. Quer ver como? Na primeira parte do nosso gráfico, eu vou colocar ele assim, ó. Olha só, então vamos iniciar uma atividade metabólica, certo? Temos essa atividade enzimática que levou muito tempo para acontecer. Então aqui a gente entende que foi sem a participação de uma enzima. Porque se houvesse uma participação enzimática aqui, olha o que aconteceria. Com uma participação enzimática, ela poderia fazer isso aqui, ó. Opa! Ela seria mais rápida, certo? Com menos energia. Então, olha só, com a enzima. Tá? Muito bem. A gente também tem que lembrar que as enzimas, elas funcionam sobre um molde específico chamado de modelo chave fechadura, tá? Que tá aqui embaixo, ó, o modelo chave fechadura. O que significa? As enzimas apresentam especificidade ao substrato no qual deve reagir. Da mesma forma que uma chave se encaixa numa fechadura. Aqui temos a maltase, que quebra a maltose. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos, então, a enzima e aqui o substrato. Aqui na enzima existe o chamado centro ou sítio ativo, local de encaixe do substrato à sua enzima, formando então o chamado complexo enzima-substrato. Tendo novamente, ao final do processo, uma enzima mais o produto, que na quebra da maltose serão então duas glicoses aqui. E a enzima, olha só, não foi degradada, ela pode ser reutilizada, certo? Sempre é importante saber das enzimas e lembrar das enzimas que a grande maioria delas vai ter a terminação do tipo ase, tá? Para quebrar a maltose, maltase. Para quebrar lipídios, lipases. Para quebrar sacarose, sacarase. Para quebrar proteínas, peptidases. E assim por diante, tá? Então lembrar da função das enzimas aí para as proteínas. Só que as enzimas, elas são influenciadas por dois meios diferentes, por dois elementos diferentes. A temperatura e o pH. Então, esses dois elementos, temperatura e o pH, que é o potencial hidrogeônico, são aqueles que afetam a atividade. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma, tá? Todas as enzimas em nós, seres humanos, que temos aqui uma temperatura média de, olha só, 36 graus Celsius e meio, mais ou menos, tá? Estou colocando aqui 36 graus Celsius. O que acontece?
Todas as nossas enzimas, elas têm o seu ótimo de temperatura, ou seja, o seu melhor funcionamento nesse caso. A gente pode ter uma febre muito alta, sei lá, uma febre em 41 graus Celsius? Não, porque isso prejudicaria o funcionamento das nossas enzimas, que passariam a desnaturar. Desnaturar significa perder o formato tridimensional e a função enzimática. Da mesma forma que não poderíamos, por exemplo, passar por uma hipotermia. Agora, temos a relação do pH também. O pH é importante ser entendido. A gente pode utilizar um exemplo do pH do nosso trato digestório. Quer ver como? Vou usar diferentes cores. O pH da nossa boca é um pH que está em volta de 7. Ou seja, enzimas como a amilase salivar, ou também chamada de, deixa eu colocar em, também chamada, deixa eu só tirar um detalhe aqui, ó, também chamada de ptialina, tá? Funcionam e tem o seu ótimo de pH a 7. Mas esse alimento que irá constituir o bolo alimentar será deglutido e vai chegar até o estômago e por ação do ácido clorídrico passa então a não funcionar mais. Mas começa a digestão das proteínas via pepsina, que tem o seu ótimo de pH em pH 2. Só que o quimo formado vai para o intestino delgado, que está em torno de pH 8, onde começa a digestão das lipases. Certo? Opa! Que tem então aqui o seu ótimo de pH, o seu melhor funcionamento, a 8. Então esses são os dois fatores que influenciam a atividade máxima de uma enzima. Temperatura e pH. E vamos ficando aqui, então, com a nossa aula de bioquímica. Valeu para você que chegou até esse momento do vídeo, valeu para você que está se esforçando e está estudando a biologia. Valeu e até a nossa próxima aula. Tchau!